Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje já está aí na tela, ó, equações do segundo grau. Daniel, o que é que nós iremos estudar nessa aula? Porque a equação do segundo grau tem muita coisa. Para essa aula vai ser aquela aula introdutória, onde vocês irão conhecer o que é uma equação do segundo grau, né, entender o negócio chamado coeficiente, né, que falam tanto, ó, isso aqui é o coeficiente A, B, C. Vocês vão entender o que é o coeficiente, né, de uma equação do segundo grau. Vão entender quando uma equação é ou não do segundo grau e resolver um pequeno exercício sobre esse assunto, tá bom? Então, ó, antes de mais nada, só fazer aquele pedido breve inicial de você já deixando o seu like, deixando a sua inscrição e ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E fica aqui o combinado. Se suas dúvidas que você tem aí sobre o assunto não forem tiradas até o fim dessa aula, lá no fim você tira o seu like, você tira a sua inscrição. Fechado? Vamos embora? Então, ó, uma equação do segundo grau, minha gente, é toda ela que se escreve assim, ó, nesse formatinho que vocês já estão vendo aí, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Entenda aqui uma coisa já de antemão. A, B e C, minha gente, são números. São números, tá bom? Que aqui vão aparecer no lugar desses três camaradas. São números. E essas letrinhas A, B e C, como eu já falei no início, elas vão só receber um nomezinho especial, que muitas vezes nós iremos ouvir falar. Qual é esse nome, Daniel? Você não vai dizer assim, ó, os números A, B e C. Vocês vão falar de A, B e C falando com o seguinte nome. Vou até colocar com uma coisinha diferente. De coeficientes, certinho? Coeficientes. Então, toda vida que a gente falar dos coeficientes de uma equação do segundo grau, eu estou falando desses três numerozinhos. Os numerozinhos A, B e C. E aqui, minha gente, o x é a nossa incógnita, né? O que nós iremos buscar, o valor desconhecido. Tá? Então, o x aqui, vamos dizer assim, é a nossa incógnita. Tá? É o valor desconhecido. Certinho? Valor desconhecido. Belezura. E aí uma coisa muito importante é o seguinte. Nem sempre, minha gente, as equações de segundo grau vai estar assim, ó. X ao quadrado e o x. Às vezes pode aparecer qualquer outra letra ali. Um T, um Y, certo? Se mudar a letra, não vai deixar de ser de segundo grau, tá? Por que que ela é uma equação do segundo grau? Exatamente que o maior expoente da nossa incógnita, ou seja, do nosso valor desconhecido, é o 2. Como assim, Daniel? Expoente. Esse númerozinho aqui, gente, ó, que fica aqui em cima, certo? Ó, que é exatamente o 2, tá bom? Então, por esse expoente, né, da incógnita, não dos coeficientes, o maior dele ser o 2, ela é uma equação do segundo grau, certo? Porque se você for ver aqui, ó, nesse x, também tem um expoente que não aparece. Esse expoente é o 1, tá bom? Mas a gente vai levar em conta que para fazer a classificação dessa equação como do segundo grau, o maior expoente, que é o 2. Por isso que ela é uma equação do segundo grau. Esse formato que está aparecendo aqui, minha gente, é a nossa forma geral para a equação do segundo grau. Então, formato geral, ou até mesmo genérico, como alguns chamam, tá? É exatamente esse formatozinho. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Algumas coisas importantes, gente, sobre esses números aqui, A, B e C, que são os seguintes. Esses três números aqui têm que ser números reais. Oxe, Daniel, reais como assim? Eles têm que existir? Não, minha gente, quando eu falo reais, eu estou me referindo ao conjunto numérico, né, que é os números reais. Quando eu falo reais, eu não estou falando assim, ó, A, B e C tem que existir, né, reais de existência, tá certo? Eu estou falando de reais do conjunto numérico. Não confundam, tá? Então, A, B e C tem que ser um número real. E o que é isso, Daniel? Ser um número real? É qualquer número que a gente conhece, um número com vírgula, sem vírgula, pode ser um número fracionário, pode ser um número irracional, que é aquele número com vírgula, que após a vírgula é um número infinito e sem repetição, tá certo? Pode ser número positivo, pode ser número negativo, tá certo? Só que tem uma exceção, que é o seguinte: desses números reais aqui, somente o coeficiente A, ele vai ter uma restrição. Que restrição é essa, Daniel? Esse coeficiente A, em hipótese alguma, ele não pode ser zero.
ele tem que ser, ó, diferente de zero, tá certo? Ele não pode ser zero. Daniel, por que que ele não pode ser zero? Gente, pensa aqui comigo. Se esse Azinho aqui for zero, tá? Ou seja, todo esse termo aqui vai ser zero vezes x ao quadrado. Ou seja, esse termo não vai existir. Se esse termo aqui, que faz com que a equação do segundo grau receba esse nome, se ele não existir, então essa equação deixa de ser equação do segundo grau. Então a gente tem que dizer assim, ó, o númerozinho A, que é o nosso coeficiente, pode ser qualquer número. Por isso que ele é um número real. Só que assim, ele não pode ser zero, senão a equação vai deixar de ser do segundo grau. Daniel, mas o B e o C vão poder ser zero? Pode, sem nenhum problema. O único entrave aí é o númerozinho A. O númerozinho A, ele tem que ser diferente de zero por obrigação, tá bom? Tranquilidade, suavidade? Então vamos ver aqui algumas equações e definir quem são esses coeficientes, tá? Deixa eu até tirar esse riscado aqui, né? Quem são esses coeficientes, tá bom? E ver se são ou não uma equação do segundo grau, tá bom? E uma coisa importante, sempre esse coeficiente A, ele vai estar ligado, conectado ao nosso valor desconhecido que tem um expoente 2, certo? Ou seja, sempre esse númerozinho aqui, A, ele vai sempre estar juntinho da letrinha aqui, da incógnita que está ao quadrado. O númerozinho B, ele vai estar conectado à letrinha que está com o expoente 1. E o coeficiente C é esse númerozinho aqui que vem sozinho, não está acompanhado de ninguém, tá certo? Forever alone, sozinho sempre, ok? Tranquilo? Nem sei se é essa a tradução. Professores de inglês, me perdoem, tá? Mas ele sai sozinho, tranquilidade? Então, por exemplo, ó, esse primeiro exemplo aqui, 5x ao quadrado menos 3x mais 6 sobre 7 igual a zero. É perceptível de cara que ele, sim, é uma equação de segundo grau. Por quê? Ó? Porque tem exatamente essa incógnita, esse valor desconhecido, que está elevado ao quadrado. Então, por conta disso, né, ela é uma equação do segundo grau. Daniel, e quem são os coeficientes? Vem comigo, ó. Aí você vai colocar aqui, ó, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Vamos lembrar? O coeficiente A é aquele que está conectado à letrinha que está elevada a 2. Tá bom? Quem é esse número? É o 5. Então, o coeficiente A é o 5. O coeficiente B é o númerozinho que está ligado à letrinha que está com expoente 1, né? Às vezes o 1 não aparece. Como esse caso aqui, ó. 1 aqui não aparece. E aí, quem seria o B? Aí algumas pessoas vão dizer assim, ai, Daniel, isso é fácil. É 3 aí, tu tá vendo, não? Cuidado. Olha o sinal que está antes dele. Menos, né? Então aqui você tem que carregar o sinal também. Uma outra confusão que algumas pessoas fazem é exatamente dizer assim, ó. Quem é o coeficiente A? A pessoa diz, o coeficiente A é 5x ao quadrado. Não, gente. Quando eu falo de coeficiente, olha a palavrinha que eu coloquei lá em cima. Eu estou falando de número. Não estou falando de letra. Então, quando eu peço coeficiente A, é somente o número. É o 5, aquele númerozinho que vai estar acompanhado da letra que está elevada ao expoente 2. Combinado? O B, o menos 3 e o 6 é aquele que está forever alone, está sozinho ali, certo? Então, o único número que está sozinho é o 6 sobre 7. Tá, ó, 6 sobre 7. Perceba que todo mundo aqui atende sua condição. Ó, o A ser um número diferente de 0 e ser real. Né? O B negativo, sem problema. O C fracionar, tem problema também não. Nenhum problema. Certo? Porque são números reais. Né? A nossa maior preocupação é quanto ao númerozinho A. Ele tem que ser diferente de 0. Tá bom? Aqui no segundo caso vai ter assim, menos x ao quadrado sobre 4 mais x igual a menos 10. É do segundo grau? Sim ou não? Para você que respondeu sim, claro que é do segundo grau. Mas se você for ver, se vocês forem ver aí do outro lado da tela, né? Ela não tá tão parecida com essa daqui, né? Porque não tem aquele igual a zero do outro lado. Mas tem ó, a letrinha que tá ao quadrado, né? Tem a letrinha que tá ao quadrado. Então, ó, maravilha. Né? O maior expoente da letrinha do valor desconhecido é 2, então é do segundo grau. Tá certo? Tranquilidade. Esse formato aqui, ele só não está no formato geral, tá? Que é exatamente isso aqui, a forma geral. Mas é do segundo grau. Vamos destacar os coeficientes? Então, vamos aqui, ó. Coeficientes A, B e C. Quem seria o coeficiente A? Aí algumas pessoas vão dizer assim, peraí, Daniel, deixa eu olhar para cá. É menos 4, não é, Daniel?
Não. Por quê, ó? Aqui do lado do x é como se tivesse um 1 multiplicando com ele. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Todo número que a gente multiplica por 1, o resultado é ele próprio, tá? Então tem um aqui camuflado ali, mas tem um ali, tá? Então quer dizer que o coeficiente A é o quê? Menos 1 sobre 4. Esse é o coeficiente A, tá? Menos 1 sobre 4. O coeficiente B, alguns vão olhar assim, Daniel, não tem nenhum número aqui do lado do x, então B é zero? Não. Lembra que eu falei de um camuflado? Ele está aqui do ladinho do x, tá? Então o coeficiente B é igual a 1. E o coeficiente C? Aí alguns vão olhar, Daniel, tá fácil, né? Ó, menos 10 aqui, bota aí menos 10. É o número, é a única coisa que tá só, Daniel. Então bota aí o menos 10. Cuidado, gente. Nós só podemos falar do coeficiente A, B e C quando a equação está em sua forma geral. Aqui ele não está, porque o menos 10 está do outro lado da igualdade. Então eu preciso trazer ele para o primeiro lado. Como, Daniel? Ele não está negativo? Vem para cá, positivo. Então vai ficar tudo isso daqui que está no primeiro lado, só que aqui vai aparecer, ó, assim, ó, menos, eu nem escrever todo não, tá com preguiça, mas vou fazer todo. Mais x mais 10, aí, ó, como não ficou nada no segundo membro, igual a zero. Combinado? Belezura, tá? Então, ó, então o nosso C, ele não vai ser 10, menos 10, perdão, ele vai ser 10. Veja que agora eu transformei a equação do segundo grau na forma geral, tá bom? Então, nosso C é menos 10. E aqui, ó, para o terceiro exemplo, nós já podemos concluir que é uma do segundo grau, devido a tudo que eu já falei, do expoente 2 e tudo mais. Então, vamos somente destacar os coeficientes. Então, se eu pergunto para vocês quem é o coeficiente A, vocês me responderiam o quê? Responderiam menos 0,96. E se eu perguntasse o porquê, vocês iriam me responder o quê? Iriam responder que é porque o menos 0,96 é o número que está acompanhando a letra, né, o valor desconhecido, que está com o expoente 2, né, que está acompanhado do x ao quadrado. Se eu perguntasse o b para vocês, vocês responderiam o que para mim? Responderiam que o b é igual a menos 2 sobre 5. Tá certo? Porque é o númerozinho que está acompanhando o x aqui. E quem seria o c? Veja, não tem nenhum número, né, que está sozinho. É exatamente porque o c é 0. Aí você vai dizer, Daniel, mas não tem problema do C ser 0, não? Não. Né? Porque a única restrição de não ser 0 é o A. Tá cumprindo. Então, maravilha. Tá? Então, o coeficiente C é igual a 0. Tudo bem? Suavidade. E veja que está na forma geral. Essa terceira aqui, também do segundo grau, tá? Coeficientes A, B e C. Para a gente poder falar dos coeficientes, precisamos deixar a nossa equação na forma geral. Está? Não. Preciso trazer esse 9, que está no segundo membro, para o primeiro membro. Né? Como, Daniel? Se ele está no segundo membro positivo, ele troca de membro negativo. Então, passando para a forma geral, ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Agora sim, nós podemos falar dos coeficientes A, B e C. Ou seja, o A, vocês vão me dizer que é igual a... Não é 0, tá? Não é 0. Vocês vão dizer assim, Daniel, não tem ninguém aqui, né? Mas tem um camarada camuflado lá. E também não vão dizer assim, ó, o A é o x ao quadrado. Lembrem, gente, quando eu estou falando de coeficiente, eu estou falando de número. Que é o número que está do lado da letrinha que está elevado a 2. Ou seja, quem é o número que está do lado do x ao quadrado? O número é 1, tá lá camuflado. Certinho? Quem é o B? Aí alguns vão olhar, pô, calma. Não tem aquele número, né? Que está acompanhado do X. Se não tem, é porque ele é 0. E o C, quem está forever alone? É o menos 9, né? Então, aqui o C é igual a menos 9. Tudo bem até aqui? Esse outro aqui, 3x menos 5, ele é ou não é do segundo grau? Tem aquela letrinha que está elevado ao quadrado? Não tem, né, gente? Então, essa daqui vocês vão escrever assim, ó. Não é do segundo grau. Não é do segundo grau. Se não é do segundo grau, ela vai ser de que grau, Daniel? Vai ser do primeiro. Porque o maior expoente ali é o 1. Tá? Então, aqui o maior expoente é 1. Certo? Então, ela é uma equação do primeiro grau. Tá bom?
E esse último aqui seria de qual grau? E aí? Antes de mais nada, o que a gente vai fazer aqui? Resolver isso aqui, simplificar, para a gente poder ver. Já que tem um monte de coisa aqui, umas operações para fazer. Então, vamos resolver, simplificar, para a gente descobrir de qual grau ele é. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente aqui, ó, distributiva. Multiplica o que está fora com tudo que está dentro. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Ó. Acompanha. X vezes x não é 2x. É x ao quadrado, tá? Então, x vezes x, x elevado a 2. Menos x vezes 8, 8x. Igual a x elevado a 2, menos 4x mais 2. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Tudo que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro. De que forma? Quem está positivo vira negativo e quem está negativo vira positivo. Então, vai ficar assim, ó, x elevado a 2 menos 8x. Se esse camarada está positivo, vem negativo. O menos 4x vem para cá positivo. E o 2 que está positivo vira negativo. Tá? Igual, como não sobrou nada no segundo membro, igual a zero. Gente, x ao quadrado menos x ao quadrado, isso aqui é igual a zero. Menos 8 mais 4x dá igual a menos 4x menos 2 igual a zero. Conclusão, é ou não do segundo grau? Lá no início, algumas pessoas poderiam dizer, ah, Daniel, é do segundo grau, olha aqui o 2 lá em cima. Mas não é, gente. Né? Depois que a gente simplifica, né? As outras aqui já estavam simplificadas, tá? Depois que a gente simplifica, a gente percebe que não é do segundo grau. Ela é uma equação do primeiro grau. Por isso que eu vou fazer assim, ó. Fazer o círculozinho, já vou puxar a setinha para cá, ó. Não é do segundo grau, tá bom? Entenderam até aqui, gente? Quando uma equação é do segundo grau e quando não é. E o que são os coeficientes da nossa equação do segundo grau? Tudo bem? Para a gente fechar, olha esse exercício aqui. Qual é o valor de D, né, da letrinha D, para que a equação seja do segundo grau? Minha gente, para que a equação seja do segundo grau, lembre qual é a condição maior? Que o valorzinho do A seja diferente de zero. O A, minha gente, aqui está representado por esse D mais 3, tá? Então, esse D mais 3 aqui, para que a equação seja do segundo grau, esse D mais 3 tem que ser um número diferente de zero, certo? Que é exatamente o nosso A, está representado por toda essa expressão, tá bom? Beleza. E aqui, minha gente, para a gente resolver isso aqui é simples. Se o 3 está positivo, passa negativo. Então, eu vou ter o D diferente de menos 3. Então, para qualquer valor do D que seja diferente de menos 3, qualquer um, certo? Qualquer um valor de D real que seja diferente do menos 3, essa equação ela é do segundo grau, tá bom? Uma outra informação importante que eu ia esquecendo de passar para vocês é o seguinte. Vocês lembram que a gente viu aqui dois tipos de... Eu vou dizer até assim, dois tipos de equação de segundo grau, né? Quais são elas, Daniel? Veja, nós temos algumas aqui, essas duas primeiras, que nós vimos, né? Os coeficientes A, B e C, todos eles diferentes de zero. Quando uma equação do segundo grau tem todos os coeficientes numéricos, né, diferentes de zero, né? Quando aparece lá o valorzinho do A, do B e do C, quando você consegue identificar aqui, né? Todos eles diferentes de zero, nós podemos dizer que essas equações aqui, ó, essa daqui, ó, vou marcar de vermelhinho, essa daqui, são equações do segundo grau completas, tá? Porque os três coeficientes numéricos são diferentes de zero, tá bom? Já essas duas aqui, ó, que vou marcar de verde, ó, nós vimos, por exemplo, aqui tinha um C diferente de zero e aqui era o B diferente de zero. Então, quando uma equação do segundo grau tem ou B ou C, ou até mesmo os dois, iguais a zero, é porque essa equação do segundo grau ela é incompleta. Vamos dizer assim, é porque está faltando aquele termo. Daniel, e quando o A for zero, essa equação do segundo grau chama o nome de quê? Nenhuma, porque não vai ser do segundo grau, né? Porque se o A for zero, não é do segundo grau, certo? Então, quando os valores de A, de B e de C são números diferentes de zero, né, a equação do segundo grau ela é completa. Quando ou B ou C, ou até mesmo os dois são iguais a zero, é porque a equação do segundo grau é incompleta. Maravilha, minha gente? Tudo certo até aqui? Deu para entender, gente, quando uma equação é ou não do segundo grau? Entenderam bem os coeficientes?
Entenderam bem o conceito de equação completa e incompleta? Tranquilidade? Certíssimo? Gente, são conceitos simples, mas que são importantes para o decorrer das próximas aulas, quando nós já iremos começar a resolver as equações do segundo grau. Maravilha, meu povo? Então, antes de mais nada, aquele pedido inicial. Deixa o teu joinha se você gostou da aula, se conseguiu tirar as suas dúvidas, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!